Quando a gente vai falar do início da sociologia, a gente não pode deixar de comentar do Augusto Comte. O Augusto Comte foi um dos principais defensores de que as ciências humanas, tais como filosofia, sociologia e história, eram consideradas ciências também, assim como as biologia, ciências da natureza, biologia, química e física. Então, se hoje a gente estuda história, filosofia, sociologia como ciência, foi porque Augusto Comte foi um dos defensores dessa ideia de que essas matérias precisavam ser estudadas assim como as ciências da natureza. E, a respeito da sua principal ideia, a gente vai ter o positivismo, que era a ideia de que as sociedades elas tendem a progredir e sempre evoluir, com uma constante evolução, com um constante aprimoramento. Então, a ideia também se fundamentou de que a Europa era a sociedade mais avançada, enquanto as outras sociedades, os outros povos, os países eram atrasados e precisavam chegar no mesmo patamar que a Europa. Isso fundamentou muito o colonialismo, fortificou a ideia do colonialismo e do racismo também. Então, assim como os portugueses, eles tinham essa necessidade de levar a evolução deles e a superioridade deles para os povos indígenas que eram atrasados. Então, a evolução deles, as habilidades que eles tinham desenvolvido, os conhecimentos precisavam ser levados para os povos para chegarem no mesmo nível que dos europeus, porque eram atrasados. O positivismo ele tem influência até nos dias de hoje, como, por exemplo, a bandeira do Brasil. Na bandeira do Brasil, quando ela foi feita, pouco depois de ser proclamada a República por militares, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, eles colocaram na bandeira, não eles em si, mas a elite brasileira colocou na bandeira ordem e progresso. No positivismo, o lema é amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. O ordem significaria o quê? Na bandeira do Brasil, ordenar a população, controlar a população. E o progresso seria progredir para que a elite brasileira se beneficiasse, progredir com os fins e fazer a vontade da elite brasileira. Então, em resumo, o positivismo ele acreditava que a sociedade elas progrediam sempre, evoluíam, e existiam sociedades menos evoluídas e as mais evoluídas. A mais evoluída era a Europa, na visão deles, e as atrasadas eram os outros povos, como por exemplo os portugueses e os indígenas do Brasil.